Abram as Bíblias, 4 de João. Vamos ler capítulo 4 do Evangelho de João. Manhã missionária, eu louvo a Deus pela vida do presbítero Cleomar, da irmã Sônia, missionária, e pela vida do diácono divino e da irmã Kate, diaconisa, que estão à frente da Secretaria de Missões e têm desempenhado um trabalho maravilhoso para a glória de Jesus. Nossa Secretaria de Missões tem sido funcional, pontual e muito abençoada para a glória de Jesus. E louvo a Deus pela vida de todos os ofertantes de missões. Saiba que todas as ofertas de missões já vão direto para a Secretaria de Missões e direto para as nossas obras, a nossa obra missionária em Portugal, e tem tido a prosperidade a nossa obra que temos investido. Vocês viram lá o templo lá em Portugal, vocês viram lá as almas que estão, hoje à noite vamos ver um pouco, e Deus está abençoando, e nós louvamos a Deus. Estou falando de Portugal em especial, porque nossa secretaria está somente mantendo Portugal. Lá em França, em Espanha, está sendo uma obra que Deus está levantando pessoas em particular e ajudando. E também está sendo muito abençoada para a glória de Jesus Cristo. E lá em Paris, França, também nós não temos enviado nenhum recurso. Tem um embrião que está sendo formado, mas tem sido abençoado também. O Renato e a Kelly têm feito um trabalho de base muito lindo ali. Que Deus abençoe nossas obras missionárias e abençoe os missionários ofertantes, os missionários que têm orado, clamado, e também os que não têm atrapalhado, mas têm ajudado de uma certa forma ou de outra a obra de missões. Amém? 4 de João, versículo 31 a seguir, o tema escolhido pela nossa Secretaria de Missões. E eu louvo a Deus porque eu fui convidado para falar. Falei, irmão Cleomar, mas eu já estou pregando todo dia, irmão Cleomar. Mas, pastor, eu não senti, é o senhor mesmo. Eu falei, a oferta é alta, o senhor sabe. Aí ele, todo jeito, né? Então, qual que é a oferta? Oração. 4:31 a seguir. A ceifa e os ceifeiros. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco, todas as suas portas maravilhosas estejam abertas e tão somente sua vontade, nada mais, nada menos, se cumpra neste lugar e sempre. Quantos dizem amém? Tome assento. Meus irmãos, manhã missionária. E nesta manhã o Senhor nos dando a graça e as inspirações, vamos falar sobre o tema, o que alimenta o missionário? O que alimenta o missionário? Você é um missionário? Sim ou não? Você sente essa chamada? Porque o missionário é desde alguém que simplesmente, e eu digo simplesmente só para você entender a diferença, simplesmente está
no meio do povo de Deus, e é povo de Deus, até aquele que está no campo missionário. Muitos fazem distinção, o missionário é só aquele que é enviado. Mas quando nós olhamos para a palavra, toda a igreja é missionária. Toda a igreja tem uma missão. Você tem uma chamada. Por mais tímido que seja, por mais sem dons que você imagina que viva, por mais sem talento, por mais rudo que você pensa que seja, você é um missionário, você é um escolhido, você tem uma chamada. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Lembrando que ontem nós tivemos o casamento do Ivair e da Cássia, foi uma bênção. Eu vi o Gonçalo chorando lá, viu, feito uma manteiga derretida, e não era para chorar, porque ele já ensaiou várias vezes, ele já levou não sei quantos filhos no altar, né? Deus abençoe, irmão Gonçalo, irmã Lúcia Helene, parabéns à família. Irmã Ângela, Deus abençoe, parabéns à família, que Deus cuide. Cadê o casal? Não veio hoje? A maioria falta, irmão, maioria. Já viajou, Deus abençoe. Faltou porque viajou, viu? Deus abençoe o Ivaí e a Cássia, Deus abençoe os familiares. E foi muito bom. Irmãos, todos nós somos missionários. Agora, nós temos que aprender a desenvolver, a exercitar, a fazer crescer aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus distribuiu talentos, e quando Ele volta, Ele quer fazer Ele quer fazer um acerto de contas. E Ele vai para aquele que deu 5, e Ele disse, eu trouxe mais 5 para o Senhor. E aí, Ele vai para aquele que Ele deu 2, e Ele disse, eu trouxe mais 2. E Ele vai para aquele que deu 1, ou seja, no mínimo 1 talento nós temos. E Ele diz, eu escondi, porque eu sei que o Senhor é severo. Aí a pergunta é, se você sabe que eu sou severo, por que escondeu? Você está sendo condenado pelas próprias palavras que estão saindo da sua boca. E nós nos condenamos pelas desculpas que damos, mediante o chamado que temos. Tira o dom, o talento dele e dá o que tem mais. E manda esse para um lugar de ranger de dentes, de trevas. Porque aquele que tem até o que não tem lhe será tirado. Então, todos nós temos. Você tem um chamado e você tem pelo menos um talento. E nós temos que aplicar o talento. Nós temos que investir. Toda vez que você para, você angustia e perde o sentido. Porque o que alimenta um missionário é o exercício da missão. O que alimenta o missionário é estar ligado. Se você se desligar, você perde a conexão com o céu e perde o sentido com a alma. Todos nós só temos sentido em exercício. Todos nós só temos sentido em execução daquilo que temos como obrigação atender. Paulo usa uma expressão, ai de mim se não pregar o evangelho, porque me foi imposta essa obrigação. Quando Deus nos dá alguma coisa, foi imposta nesse momento a obrigação. Qual era a obrigação de quem recebeu um talento? Aplicá-lo. Foi-lhe imposta essa obrigação. Você tem um talento, tem que aplicá-lo. Não enterre, não esconda e não me venha com desculpas. Porque você não faz pela sua força, você faz pela minha graça. Você não faz pela sua capacitação, mas você faz pelo que eu trago do céu e te capacito. Qual é o nosso referencial, o nosso modelo de missionário? Jesus Cristo.
Nós, aliás, fomos chamados para imitá-lo. E ele disse para os seus discípulos, assim, e no grego quando diz assim é porque é assim mesmo, não tem sombra de variação. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Paulo, o maior missionário depois de Jesus, biblicamente falando, Paulo diz, sede meus imitadores, enquanto sou imitador de Cristo. Então nós fomos chamados e o nosso referencial é Cristo. Muita gente usa a expressão, o pastor quer que eu seja santo igual ele, o pastor quer que eu seja perfeito igual ele, mas eu estou falando isso aqui com o coração doendo, porque não é questão de exaltar o pastor, é para falar o que as pessoas dizem, entende? Porque eu tenho defeitos, eu não sou o exaltado, misericórdia de mim, Senhor. Então, mas alguém diz, pastor quer que a gente seja igual a ele. Não, você não está prestando atenção. Nós, eu e você temos que ser como Jesus. O pastor é um padrão muito baixo quando a gente olha para Jesus. Todos nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que seguir as pisadas de Jesus. Nós temos que imitar o amor de Jesus. A forma de perdoar de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor. É um novo mandamento. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos tenho perdoado. O padrão é Jesus, o padrão é de excelência, o padrão é maior que você possa imaginar. E a igreja está chamada para isso. Glória a Deus. Aí que vem alguns problemas que se somam dentro de nós, principalmente nesse tempo. Porque esse tempo é um tempo de eu. As perguntas são: o que satisfaz um missionário? O que alimenta um missionário? O que dá sentido à vida de um missionário? O que alegra, de fato, o coração de um missionário? O grande problema é que nós estamos vivendo no tempo do eu primeiro. Para mim primeiro. Não, me dá aqui, depois para você. A minha vontade primeiro, depois a dos outros. O meu sonho primeiro, depois o sonho dos outros. Essa é a resposta de porque muitos dentro das igrejas estão com depressão, ansiedades excessivas. Por que muitos dentro das igrejas estão com crises emocionais, crises existenciais? Perdeu o sentido. Por que eu existo? Para que eu vivo? E às vezes eles não percebem as crises ministeriais, as coisas que estão acontecendo, é fruto por quê? Porque nós paramos de comer aquilo que nos alimenta. Diga, porque nós paramos de comer aquilo que nos alimenta. Jesus disse, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Por isso que eles tiveram que ir lá na cidade comprar comida. Enquanto Jesus disse, não, minha comida está aqui. E é interessante que para Jesus, ele não vai para a cidade porque estava com fome, e é natural que estivesse, porque a caminhada é longa. Ele está saindo de Jerusalém para ir para Galileia, Jerusalém no norte, Galileia no sul. Entre Jerusalém e Galileia, Samaria. Os judeus sempre desviavam-se de Samaria, porque não se davam com os samaritanos, pela crise entre judeus e samaritanos, desde muitos séculos, 8 séculos atrás, a mistura que houve. Então, Jesus agora, ele faz o trajeto que os judeus não fariam, jamais.
ele passa por Samaria. E o texto diz no versículo 4 do capítulo 4 que era necessário passar por Samaria. Os judeus davam uma volta de 6 dias para ir a Galiléia, por Samaria 3 dias. Eles pagavam 3 dias a pé para não passar dentro de uma cidade que eles não queriam nem ver o povo. E Jesus não tem isso com ele. Jesus não tem preconceito. Jesus não discrimina. Jesus é um missionário que quer levar a todas as vidas a mensagem da salvação. Jesus quer levar a palavra que é como a água que mata a sede, não dos meus amigos somente, não daqueles que estão próximos somente, mas daqueles que se consideram meus inimigos. E Jesus, ele passa por Samaria, ele entra em Samaria e ele faz questão de parar no lugar que sabia pelo Espírito, porque Jesus mesmo sendo Deus não usou os atributos de Deus, mas ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. E um missionário tem que entender isso. Você quer cumprir a sua missão, seja ungido pelo Espírito. Mantenha uma vida cheia do Espírito, não deixe esvaziar. O dia que deixar esvaziar, você vai parar, você vai preocupar com comida, você vai estar atento a o que tem que vestir, para a minha vida, o meu futuro. Mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Eu não preciso comprar comida, eu preciso fazer o que fui chamado para fazer. Porque comida, quem me dá é Deus. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, Ele veste os lírios, e ninguém se veste como um dos lírios. Ele cuida dos pássaros, e os pássaros não trabalham, eles não ceifam, mas Deus cuida dos pássaros, então Ele cuida de mim. Então eu tenho que fazer a vontade daquele que cuida de mim. Os discípulos, não entendendo isso, vão para a cidade comprar comida. Jesus, entendendo isso, vai pregar o Evangelho. Quando ele termina, eu quero já fazer isso aqui, mas nós vamos correr por aqui. Quando ele termina, irmãos, ele tem comida diante dele. Os discípulos chegam com a comida. Nunca vai faltar comida para quem faz a obra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Por isso que tem aquela pergunta intrigante. Jesus manda os 70, Jesus manda 12, Jesus manda o povo fazer a obra de Deus, manda de 2 em 2, e quando eles voltam, a primeira pergunta que sai da boca de Jesus é: faltou alguma coisa? Faltou a vocês alguma coisa? Por que a pergunta não é: quantas almas? Por onde vocês foram? Aconteceram curas, milagres, vocês expulsaram demônios, teve algum morto que vocês foram usados para ressuscitar no meu nome? Não, Jesus não faz essas perguntas que nós faríamos, ou que eu faço quando ligo para o Jean, quando eu ligo para Marcelo, ou para Renato, sobre algo. Não, faltou alguma coisa? E a pergunta não é: faltou porque eu tenho e te dou. Não é: se faltou, vou mandar um depósito. Não, a pergunta é para conscientizar o missionário. Me digam, meus filhos, faltou a vocês, quando vocês ouviram a minha voz, atenderam a minha vontade e cumpriram a chamada, faltou alguma coisa? Não, Senhor, não faltou nada. Você tem que aprender, não durma agora não, fica acordado, por favor. Você tem que aprender uma coisa: nunca vai faltar na mesa, ainda que Deus nos prove, nunca vai faltar o cuidado de Deus, se você atender à vontade de Deus. É essencial que quem vai fazer a obra de Deus aprenda e entenda isso. Senão você nunca vai conseguir fazer a obra com o foco que você tem que fazer.
E aí você tem que entender que muitas coisas nas nossas vidas não se resolveram porque nós não resolvemos atender Deus. Está prestando atenção? Muitas coisas na nossa vida não se resolveram porque nós não resolvemos atender o chamado. Nós temos um chamado, e neste tempo o chamado é mais que ontem. Nós estamos vivendo o tempo da última hora. A última trombeta para a igreja vai soar. Estão dizendo por aí que nós vamos passar por tribulação, porque não conhece a Bíblia. A igreja não passa pela tribulação, a igreja é arrebatada. Além do que está escrito na Bíblia, eu vos guardarei do dia que há de vir, não é? Que sobre toda a terra, né, sobre a grande tribulação, como nunca se houve, eu vou livrar, eu vou guardar vocês. Guardar não é dentro da tribulação, não, é fazer, é poupar-nos disso. Cuidado aí com as mentalidades. A Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe quando Jesus vai voltar, sim ou não? Então, se nós sabemos pela Bíblia que a tribulação será de 7 anos, tribulação, grande tribulação, nós temos falado sobre isso. Vocês estão aí ouvindo muito, nós estamos fazendo seminário sobre isso. Escatologia bíblica. Hoje é porque é manhã missionária. Mas nós sabemos que são 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, se a igreja, ela entra na grande tribulação, então nós marcaríamos o dia de Jesus vir, porque são 7 anos. E no final dos 7 anos Jesus voltaria, a gente sabia, ué. Mas ninguém sabe o dia e a hora, por isso vigiai. Por isso nós seremos arrebatados antes, porque se fosse para depois, nós mediríamos. Não, mide tribulacionista, nós vamos ser arrebatados no meio da grande tribulação. Então também saberíamos medir 3 anos e meio. Não, nós vamos ser arrebatados antes. Nós vamos ser tirados da terra, e nós estamos vendo que está chegando a hora de Jesus tirar a igreja da terra. A perseguição está aumentando, existe uma política nos Estados Unidos que está só mudando a coisa, e se confirmar aquele que lá está como eleito, irmãos, aí vai ter muito mais abertura para essa debandada que está tendo na terra, e nós não podemos falar certas palavras no microfone que o vídeo sai do ar. Fale alguma coisa abertamente para você ver. O vídeo é cortado, a live é cortada. Existe um programa dentro da internet, colocado pelos que são contra aquilo que nós cremos, que se surgir a palavra, pum, bloqueia. Você pode falar de qualquer coisa. Tem vídeos na internet de pornografia, um punhado de coisas que não são cortados, mas os seus são cortados com censura. Será que não dá para a gente entender que Jesus está voltando? Será que não dá para entender, por tudo que está acontecendo, uma tecnologia 5G que está vendo por aí, o monitoramento do ser humano, o que seus celulares pedem quando você vai configurar? E se não configurar permitindo, você não tem acesso. O que você acha que é isso? Jesus está voltando. Deixa eu te falar, você quer chegar com mãos cheias no céu ou mãos vazias? Uramá, Surebiadai, aleluia. Você é um missionário, você é uma missionária. Oh, Kadai, estou sentindo aqui a glória de Deus. Deus está falando conosco, é hora de levantar. A igreja é missionária, a igreja é o espelho para que as pessoas vejam Jesus Cristo nela. E se você não está preocupado com isso, é bem possível que o Espírito Santo não esteja habitando em você. Porque o Espírito de Deus traz as palavras e confirma as palavras nos que se levantam para Ele. Amém. Essa inimizade entre os judeus e samaritanos, ela começou em 720, 8 séculos antes de Cristo, quando o rei da Assíria derrotou Samaria, deportou os israelitas para a Síria.
2 Reis 17:6. E trouxe pessoas da Babilônia e de outros países pagãos, estabelecendo-os nas cidades da Samaria, para desalojar os israelitas. 2 Reis 17:24. O casamento entre esses estrangeiros e os israelitas, que haviam escapado do exílio, contribuiu para as tensões entre samaritanos e israelitas. Os israelitas julgaram agora que os samaritanos eram uma raça misturada. Mais tarde, sob a liderança de Esdras e Neemias, quando os israelitas regressaram do exílio, os samaritanos quiseram participar da reedificação do templo de Jerusalém. Porém, como eram odiados, sua oferta foi veementemente rechaçada. Essa inimizade aumentou quando, em 450, 5 séculos antes de Cristo, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, se casou com a filha de Sambalate, o Eronita, Neemias 3:28. E ao negar divorciar-se de sua esposa estrangeira, foi proibido aproximar-se do templo do Senhor em Jerusalém. Além disso, foi induzido por Sambalate a construir um templo, em especial para os samaritanos, no monte Gerizim. Desde então adoraram em seu próprio monte, e isso levou a mais desprezo da parte dos judeus, porque a adoração era na cidade do grande Deus, a adoração era no templo em Jerusalém, e eles estavam certos com relação a isso neste tempo, mas eles sentiram a separação, fizeram para si um lugar de adoração. A religião samaritana se assemelha ao judaísmo, mas nos pontos chaves haviam tomado seu próprio caminho. Aceitavam somente os primeiros 5 livros da Torá e insistiam que o Monte Gerizim, não Jerusalém, era o lugar apropriado para adorar a Deus. Afirmavam também que Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Gerizim e não no monte na terra de Moriá, onde está o templo, como está escrito em Gênesis 22:2. E aí começou aquela briga, os samaritanos dizendo, adora é aqui, os judeus dizendo, adora em Jerusalém. Quando Jesus, ele se aproxima daquela mulher samaritana, o nosso missionário, o nosso exemplo de missionário, ele se aproxima da mulher samaritana, a samaritana já rechaça aquela conversa, e diz para ele, como tu sendo judeu conversa comigo samaritano? Só de ser homem e conversando com mulher já não poderia, já era suspeito. E agora, como o Senhor conversa comigo, sendo eu samaritano, nós nos odiamos, nós não nos acertamos. E Jesus olha para aquela mulher e não tem preconceito com ela. Muitos de nós, irmãos, quando vamos pregar o evangelho a pessoas perdidas, criamos preconceitos. Entenda. Nós temos que cobrar certas coisas, é de nós que estamos já na fé. Exortai-vos uns aos outros, é nós que conhecemos o evangelho. Tem alguém mentindo? Cobra dessa pessoa. Tem um cristão que está inventando história e está virando igual ao mundo? Cobre desse cristão. Nós temos uma maneira de viver diferente, nós temos uma linguagem diferente, nós temos vestes e vestimentas diferentes, nós temos uma maneira de conduta que a nossa cultura é o céu, a nossa cultura é a palavra de Deus, mas isso somos nós. Quando alguém entra na igreja com um costume diferente, com uma linguagem diferente, com uma maneira de vestir diferente, e não é cristão, a igreja tem que abraçar essa pessoa. Não é olhar de cima embaixo dessa pessoa e fazer aquele olhar de preconceito, aquele olhar de quem condena. Não, nós tínhamos que chorar dizendo, que bom que você veio para este culto. Eu me lembro do meu querido irmão Leonardo Klaus, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Quando ele entrou, eu participei dos primeiros dias dele de conversão. Ele entrou na Assembleia de Deus em São Leopoldo, na Bento, e perto do Bourbon, ali no centro de São Leopoldo, já ministrei algumas vezes ali.
ele entrou, olhou para frente, ajoelhou virado para o altar e fez o sinal da cruz. Aí os obreiros olhou, o pastor Adalberto, então presidente na época, olhou para pastor Adalberto, discriminando o cara. Pastor Adalberto, um homem polido, experiente, já de 70 anos aproximadamente, olhou para eles, né, e ele forte, olhou para eles e disse assim: vai ser um excelente obreiro. Mas, não, isso aí é temor, isso é respeito. Ele ainda não conhece a forma certa e a maneira dele respeitar é essa. E eu falo prostituta não discriminando, mas para você entender, tem prostituta lá fora que quando vem na igreja se veste decentemente. E tem crente que quando vem para a igreja não se veste decentemente. Nós jamais temos que ter preconceito com a cultura dos outros, com a maneira de viver. Nós temos que abraçar, nós temos que amar, nós temos que olhar nos olhos e dizer: Deus tem uma obra linda com esta pessoa. Jesus não discriminou, tanto é que os discípulos, quando voltam e vê Jesus conversando com a samaritana, e ainda sendo mulher, eles veem aquele negócio assim, não fala nada, mas dizem: mas o que ele está falando com essa mulher? Só que o missionário, ele ama muito mais falar com quem ainda não conhece Deus. O evangelista, o ganhador de almas, ele tem a capacidade de morrer angustiado se não pregar para alguém. Uma das coisas que Deus mudou meu coração em certo aspecto para ajustes, quando nós viemos para Anápolis, porque a gente só vivia visitando, né, fazendo o trabalho que o irmão Cleomar e a irmã Sônia fazem muito bem, e a gente vivia só visitando e ajudando pessoas e pregando o evangelho e tal, e Deus nos mandou para cá, eu ouvi a voz do Senhor, e aí cheguei aqui e falei: nossa, quantas almas para ganhar. E aí eu descobri naquele índice furado que muita gente fala, que 70% da cidade era crente. Me deu um desespero. Estou no lugar errado. O que eu vou pregar para crente? Jesus, Senhor, o Senhor me conhece, Senhor. Eu vou pregar para crente? Não, Senhor, eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Depois eu descobri que era só uns 30%. Mas Jesus me falou assim: eu te trouxe para pregar para os crentes. Falei: mas Senhor, aí me deu uma dor no coração. E aí Deus me levou lá em Ezequiel capítulo 3. Se tu pregar o que eu estou ordenando, e as pessoas não se converterem, você está livre do sangue delas. Mas se tu não pregar o que eu estou ordenando, e as pessoas forem condenadas, eu vou requerer o sangue das tuas mãos. Eu te trouxe para pregar para os crentes. E nesse tempo Deus mudou essa parte do ministério, embora o desejo de ganhar almas ainda está aqui. Eu sei que Deus vai me dar esse privilégio de pregar para quem precisa ser ganho. Mas enquanto aqui estou, por isso que as mensagens que Deus me usa é de corrigir a sua vida e a minha vida, porque Deus me falou que assim seria. E se você quiser dar crédito à voz do Espírito Santo, Deus vai mudar a sua vida, porque essas palavras não são de Lindomar, elas são vindas de Deus. Elas custam caro, elas custam perseguições, ódio de muitos, pessoas blasfemando nos bancos e falando um punhado de coisa, mas são as palavras que o Senhor tem me dado para anunciar conforme a sua vontade. Mas a coisa que estamos entendendo aqui é: o evangelista, ele tem o prazer de falar muito mais com aquele que ainda não conheceu o Senhor, e ama aquelas pessoas, ama o jeito. A gente tem até que tomar um jeito para não ficar igual eles. Nós temos que pegar, entre aspas, o espírito que escreveu Entre a Cruz e o Punhal, Fogenico, lá esqueci o nome de um grande evangelista lá em Nova York, na Times Square, muito conhecido, meu Deus do céu. Ele ia para os becos de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Se alguém lembrar, me ajude aí, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro, olha, você tem 20 anos, irmão. Embora, né? Então, irmão, ele ia para lá
pregar de terno e gravata nos becos, lá no meio dos drogados. E ele dizia, as pessoas falavam com ele coisas, ele dizia assim, meus queridos, se a Bíblia não mudar eles, nada mais mudará. Não adianta vestir igual eles, não adianta ter a gíria deles, tem que trazer uma palavra do céu. O que muda pessoas é a palavra de Deus. Se você está nesse banco rejeitando a palavra, a culpa não é minha, porque a palavra é de Deus, e você tem que ouvir a verdade, porque o que liberta é verdade. A mentira não liberta, a mentira ela te traz um certo condicionamento, as coisas que nós nos assemelhamos ao mundo, e nós colocamos show e as pirotecnias. Toda vez eu esqueço esse nome. E fumaça de gelo, e um show, e rock, e não sei o que. Isso faz pessoas simpatizarem. O que muda pessoas é a verdade de Deus, é a palavra pregada, anunciada, como ela deve ser pregada. Você tem que entender isso. Quando Jesus chega para um jovem rico, Jesus não diz a ele, olha, que bom que você me ama, que bom que você cumpre isso desde criança, vem para cá, anda comigo, o que está faltando, mais na frente você vai ser transformado. Não, o texto diz em Marcos 10, 17 a 22, que Jesus olhou para ele e o amou, e disse, falta-te uma coisa. Quando a palavra de Deus nos diz o que falta em nós, nós temos que tomar decisões. A decisão primária do jovem rico foi ir embora, entristecido, cabisbaixo, mas a Bíblia não diz que Jesus correu atrás, que Jesus chamou ele para fazer alguma proposta, algum propósito. Não, Jesus deixou ele ir, por quê? Porque havia ouvido a verdade. Quando você ouve a verdade, o que Jesus espera de nós são decisões. A decisão é sua. Jesus estava pregando, uma multidão estava ouvindo, e foram saindo, e Jesus continuou pregando, e eles foram saindo e foram embora, e Jesus continuou pregando. Ficaram apenas os 12, e Jesus olha para eles pregando a palavra e diz, vocês também querem ir embora? O que entendemos entre várias coisas nesse texto? Entendemos que Jesus quer que nós tenhamos respostas. Se a resposta é agora, não, e vai embora, Jesus continua trazendo a verdade, pregando a doutrina, falando a palavra. E se você vai embora, ele continua pregando a verdade, fazendo a doutrina. Ele continua pregando o que é preciso pregar. Haverá um tempo que essa verdade vai chegar na sua alma e dizer, é necessário uma decisão, é necessário abandonar essa vida errada, é necessário acordar. O texto não diz, mas a tradição diz que este jovem que foi embora é João Marcos, que lá na frente vai voltar e ter uma aliança com Jesus e vai se tornar um missionário. Todo missionário tem que ser nascido da palavra. Entende? Não é tempo de inovações. Olha o que Deus está fazendo com essa pandemia na terra. Os coachings, as pregações triunfalistas, as pregações que te ensinam a mandar em Deus. Deus está pregando com esta pandemia, sou eu que tiro a vida e dou a vida. Não adianta ter milhões de dólares, que você não livrará desse vírus se eu não quiser. Você pode ter trilhões de euros, quinquilhões de libras e ouro depositado e ações nas maiores bolsas, não adianta, eu decido se você terá vida ou não. Por isso morrem quem não tem comorbidade, morre quem tem comorbidade. Não morre quem tem comorbidade e não morre quem não tem. É Deus que está no controle da terra. E Deus vai abalar a terra com a sua ação. E é necessário os missionários se levantarem, porque a comida que Deus tem para nós é esta missão. O que nós vemos dos discípulos? Preconceito. Duas coisas importantes. A primeira é que a mulher samaritana
uma inconversa, ela não era convertida, recebeu Jesus com preconceito, como tu sendo judeu. Sim ou não? A segunda é que os discípulos convertidos também abrigavam preconceito no coração. Ou seja, até aqui não havia sido constatado mudança na vida dos discípulos. E olha que eles estão seguindo Jesus, andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Muitos não somos assim nas igrejas. A gente discrimina o próprio irmão, tem preconceito com o próprio irmão. Irmão, é tão bonito quando você começa a ver os talentos do outro, os dons do outro, a parte boa do outro. E nós temos a mania de ver a parte ruim. Uma coisa é ser um mestre que diz, falta-te uma coisa só. Outra coisa são as convivências. O que é um preconceito? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil assumindo em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Olha, quando nós aceitamos a Jesus, nós perdemos esse tipo de preconceito. Nós temos certos preconceitos, porque nós formamos conceitos antecipados de muitas coisas, mas quando eles vêm, a gente doutrina eles na palavra. Tipo assim, mas esse Rafael aí com essas tatuagens, uai, esse camarada não é boa peça não, a gente julga o cara pela tatuagem. Mas quando é cristão, não, mas eu não vou julgar ele, a Bíblia não diz para me julgar pela aparência, eu quero conhecer o Rafael. Aí o cristão pega o preconceito e faz um bom conceito. E pela altura dele é melhor ser amigo dele. E pela desenvoltura nas artes marciais, melhor ainda. Porque esse camarada era lutador de kickbox. Jiu-jitsu. Sai para lá, meu irmão, fica aí. Entendeu? O camarada deve levar a perna lá no isopor. É melhor eu ser amigo dele. Pensa isso do ponto de vista espiritual. É melhor ganhar do que perder. Ganhar a pessoa, ganhar a alma, ganhar o amigo, ganhar o parceiro. E o Rafael é gente boa. Gente boa. Ele fez essas tatuagens de conhecer Jesus. E se conhecia, problema dele. Então, mas eu vou discriminar uma pessoa por isso, é muito baixo. É muito baixo. Eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que ser missionário. Missionário ganha, não perde. Missionário ajuda. Missionário é parceiro. Missionário é intercessor. Missionário é ajudador. Então acaba sendo uma intolerância. Na essência, o preconceito corresponde à incapacidade que o indivíduo tem em ouvir o outro. O preconceito é, na verdade, conversa entre surdos. Uma outra observação. Hoje no Brasil, o preconceito travestido de algo denominado discurso politicamente correto. Irmão, esse politicamente correto tem roubado a verdade da boca dos profetas. Não é que isso, não é que aquilo. Rapaz, busca a Deus e fala o que Ele mandou. Com amor, com educação, mas com sinceridade, sem cera, sem camuflar, sem esconder. Seja verdadeiro. O mundo está precisando ouvir a verdade do Senhor. Amém. Mas o que alimenta um missionário
Jesus falou: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A igreja de hoje não está conhecendo aquilo que alimenta ela. Nós precisamos ser robustos, fortes e fortalecidos. Quantas pessoas hoje de manhã deveriam estar na manhã missionária? E dizem que são missionários e querem ser enviados. Enviado para onde, irmão? Só se for para a boca do peixe. O Jonas foi enviado para a boca do peixe, porque era um missionário covarde. Só queria ir para onde ele decidia ir, só queria fazer o que ele decidia fazer, só queria que fosse salvo quem ele quisesse que fosse salvo. Aí vai para a boca do peixe. Mas quem quer fazer a vontade de Deus, vem para a casa de Deus, aprende a palavra de Deus, aprende a vontade de Deus, recebe poder dos céus e se levanta para atender a direção da voz de Deus. Por que é que esses discípulos não anunciaram aos samaritanos o Salvador, se eles já sabiam que era o Salvador? Eles foram comprar comida, não pregou para ninguém no caminho, nem na ida, nem na volta. E quando chegaram, discriminaram Jesus. Meu Deus, esse povo aqui a gente conhece de alguns tempos atrás. Sabe, Jesus falou que duas pessoas entraram no templo e disseram: oh Deus, eu te louvo, porque eu não sou igual aquele pecador lá, ó. Eu dizimo 2 vezes por semana. Eu oro. Eu sou fiel. Eu não sou igual aqui. Olha lá, Jesus, ó, tadinho dele. Preconceito. Aí o outro: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh Senhor, me ajuda. Que lá caí, subia. Jesus falou: aquele que está batendo no peito, pedindo misericórdia, voltou justificado para casa. Nós estamos num tempo que a igreja bate papo por ter santidade. Irmão, as consequências externas têm que ser realmente consequências. Como assim? Tem gente que externamente parece crente, mas internamente é diabo. O que é diabo? É a palavra diabolos, que quer dizer adversário. Dentro é um lobo. E Jesus condenou esses tipos de pessoas, dizendo: ô fariseus, vocês são como sepulcro, caiados, que por fora tem beleza, que por fora tem mármore, tem arte até, mas por dentro é sujo, é lixo, é podre. Leve arushai. Sabe quando o nosso rosto brilha? Quando aqui dentro está limpo, está lavado, está limpo, transformado. Araco chamai. Não é para chegar no templo e bater no peito e dizer: eu sou essa pessoa. Cuidado, coitado daquela lá, meu Deus, essa pessoa está perdida. Cuidado, porque um salvo não pensa assim. Um salvo tem um comportamento de olhar para o céu, e mesmo que esteja fazendo alguma coisa, ele considera: é nada, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. Olha, os discípulos voltaram trazendo tão somente comida para Jesus, nenhuma alma para Jesus. Deus quer que todos nós sejamos dizimistas e ofertantes, sim ou não? Porque tudo isso permite a obra ainda chegar mais além. Mas Deus não quer seu dízimo e oferta antes de querer você primeiro. Aí vem a oferta de Caim e a oferta de Abel. O texto diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta, e que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque primeiro tem que ser a sua vida,
a sua sinceridade, o seu coração, tem que ser você no altar. Deus não quer espectadores, Deus quer homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo, e recebereis poder. O poder do Senhor primeiro é de nos regenerar. Primeiro, o missionário tem que ter ganhado a si mesmo. O preconceito mantém as pessoas distantes. O preconceito nos dá, de certa forma, uma zona de conforto. Ah, mas aquele povo lá não ouve não. Eu vou parar de pregar para o meu marido, ele não ouve não. Não adianta pregar para o meu marido não. Tem tanta mulher que pode estar perdendo a salvação e não sabe. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse marido está bem próximo. Amar que jeito? Amar primeiro para a salvação. Ninguém ama espiritualmente falando, estando ligado no corpo de Cristo, e preste atenção porque é a palavra do Espírito Santo. Ninguém ama de verdade se não estiver interessado na salvação daquele que é objeto do seu amor. Eu quero a salvação do meu pai, quero a salvação da minha mãe, quero a salvação do meu marido, quero a salvação da minha esposa, quero a salvação dos meus filhos, quero a salvação do meu patrão, eu amo querendo a salvação do outro e promovendo alguma coisa para isso. Entendeu ou está difícil? Amém? Então, o antídoto do preconceito vem da adoção de uma atitude semelhante à de Jesus. Estar aberto para conhecer, estar aberto para o diálogo. Tem um livro muito bom que eu li quando eu estava, não sei se li todo, quando eu estava fazendo pós-graduação em Ciências da Religião. O diálogo entre as religiões. Para quem já tem uma experiência com Deus e já nasceu de novo, a leitura é muito boa. Quem não, vai confundir. Mas é interessante você entender as religiões, não é? Paulo, quando chega no Areópago, o missionário Paulo, ele não condena as imagens, ele anuncia o verdadeiro. Muitos de nós somos preconceituosos, condenando o pecado ao invés de amar o pecador. Estão entendendo ou não? Condenando as atitudes erradas ao invés de olhar com misericórdia e dizer: Jesus salva. Jesus, abre os olhos desta pessoa, Senhor. Ela não te conhece, ela ainda não sabe quem é o Senhor. Eu sei, eu já sei, o Senhor já me mudou, eu já conheci. E quem conhece o Senhor não tem jeito de deixar o Senhor. É como Pedro dizendo: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Quem conhece? Mas quem não conhece precisa da nossa misericórdia, precisa da nossa oração, precisa do nosso amor. É não andar junto, mas amar para que estejamos juntos eternamente. Então tem que ter diálogo, tem que inaugurar. E Jesus, o grande missionário, inaugura esse diálogo dizendo: você veio buscar água? Eu vou parafrasear para entender. Você veio buscar água, é meio-dia, você deve estar com sede, porque esse jarro seu deve carregar de 8 a 12 quilos de água. Então você caminhou muito, você está cansado, é meio-dia, o sol está aí causticante, e eu vou entrar com você sobre água. Mulher, dá-me de beber. E é interessante que o enviado, não é, por Abraão para trazer uma esposa para Isaac, Eliezer, o mordomo chega e Rebeca está ali também na fonte. E ele começa a pedir água para ele, para ele. E a Rebeca vem gentilmente e diz: para ti e para os camelos. Agora ele pede água para a samaritana, que era uma, entre aspas, rival, e ela ironiza ele, e ela não quer esse diálogo, ela age com preconceito, mas ela não conhecia Jesus, mas ela age com ironia, e o missionário Jesus olha para ela e diz: mas se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água? Jesus não atira,
Jesus continua amando mais ainda. A ignorância, a ironia daquela mulher não faz Jesus odiá-la, faz Jesus ter misericórdia. Você está aí ironizando, preconceituando, mas se você soubesse quem está aqui. Então Jesus tem uma visão profética daquela mulher. Como assim? Uma visão futura. Essa aí, se ela soubesse quem fala com ela, pela alma que ela tem, ela ia me pedir água. Se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria água. E eu te daria uma água diferente dessa. Essa aí você tem que voltar todo dia ou toda hora que acabar. A água que eu lhe der vai matar a sua sede. E ela vai jorrar de você. É diferente. Então nós temos que entender, irmão, que esse diálogo não pode nos tornar cada vez mais senhores da razão, mas misericordiosos para o outro. O que alimenta um missionário não é anunciar verdades, é ganhar pessoas com a verdade anunciada. Entendeu ou não? Sabe aquela pessoa que você está odiando? Sabe aquele marido que a esposa está, entre aspas, odiando? Se ele soubesse o Deus que você tem, com uma consciência, se é que você tem, ele ia querer o mesmo Deus. O diabo quer que você se cale, não ore por ele, não ore por ela. Ele quer que você se separe logo, para você ser livre para servir a Deus, porque esse homem é um peso. O diabo quer. Agora Deus quer que você ganhe o seu marido para Cristo. 1 de Pedro 3:1, a mulher sem palavras, com o seu testemunho, ganhe o seu marido para Cristo. Jesus está no trono e Ele quer salvar o seu marido, e Ele quer que você seja esta pessoa que ganhe para Ele este homem. Você não gostou dessa parte, né? Muitas não gostam dessa parte, por quê? Porque exige de nós. Por isso que eu comecei esta palavra dirigida por Deus, dizendo, é o tempo do eu, para mim. Se não for para mim, separa. Se não for, não está fazendo bem para mim, separa. Não, eu tenho que arrumar alguém para me amar, para me bajular. Essa pessoa não me bajula, essa pessoa só tem mal, separa. Ah, se conhecêssemos os testemunhos das santas mulheres de Deus. Enquanto injuriadas, amavam. Mas o Senhor ama meu marido. Eu lembro do testemunho que o irmão de Asas de Socorro veio aqui e me falou. O pastor, ele disse do sepultamento de um marido lá no interior de São Paulo ou de Minas, e ele estava lá, uma coisa assim, e ele disse, a mulher lutou pelo seu marido, não sei quantos anos, não sei se 40 anos, para ganhar o marido, e por fim tinha ganho o marido para Cristo. 40 anos, aproximadamente, foi de 30 a 40, uma coisa assim. E aí, no velório, chega aquelas irmãzinhas maravilhosas, e disse, que pena. Ela disse, por quê? Ganhou ele para Jesus, está vindo para a igreja, agora ele morre. Ela disse, não. O meu marido não era peso. O meu marido era um instrumento de Deus para Deus mudar a minha vida. E eu me alegro porque ele partiu para o Senhor. E ele foi ganho para o Senhor. Tadinha, mas foi tão perseguida, mas fui eu que fui trabalhada e me tornei alguém digno para Jesus. Talvez esse marido que você quer jogar fora, não sei quem está pela internet, irmão, mas Deus está falando conosco. Seja o instrumento de Deus para mudar você. E eu ouvi esse testemunho há 2 semanas atrás, ou 3, de uma pessoa que me ligou e disse, pastor, assim, falou algumas palavras, e disse assim, pastor, na verdade eu descobri que Deus está usando ele para mudar a mim, que eu preciso mudar.
Não tenha preconceito. Se levante. Seja de Deus. Levante sua vida. Vai para Deus. Venha para o altar. Faça obras que façam diferente. Por que é que os discípulos calaram em Samaria? Porque na visão deles, primeiro Jesus tinha que ser levantado como rei, resolver o problema de Israel, para depois resolver o problema dos samaritanos. E Jesus pega e fala para eles: levanta os olhos. Não é para daqui 4 meses a colheita. Não, nós estamos em dezembro e a colheita não é abril. Levanta os olhos, erga os olhos, olha para os campos, já estão brancos. Hoje é o dia de ganhar as almas. Hoje é o dia da colheita. Namado que habla sai. Hoje é o dia de nos levar. Eu estou falando e estou arrepiando todo aqui, porque sei que está usando essas simples palavras, o nosso Deus, para nos levantar. Levantai os vossos olhos. Hoje é dia de colheita. Aleluia. Levante os olhos, abra os olhos, não fique pensando nos reinos, não fique pensando nos governos, não fique pensando na sua ascensão e na ascensão do seu povo. Pense nos povos, pense na salvação dos povos. Pare de preocupar com os governos e se preocupem com as pessoas que precisam da salvação. E às vezes as que precisam estão diante dos nossos olhos, como os samaritanos estavam diante dos olhos dos discípulos e de Jesus. Só que Jesus teve a atitude correta. Jesus amava. A diferença é essa: Jesus amava os samaritanos. Jesus tinha compaixão dos samaritanos. Jesus, em momento algum, disse: mulher. É interessante que com Nicodemos, Jesus tem que nascer de novo. Com a mulher ele disse: eu sou o Messias. Com Nicodemos: você não conhece das coisas celestiais, não conhece nem daqui, vai conhecer celestial, você que é um príncipe inteligente. Para a mulher adúltera, ele disse: olhe para mim, eu sou o Messias que vocês esperam. Aquela mulher, quando recebe essa notícia, ela não suporta. Além dela se converter e ser uma novíssima convertida, ela se faz missionária instantaneamente. E parece-me que pelo texto, realmente ela vira as costas para Jesus e sai. Deixa o cântaro. Para que água se eu recebi Jesus? Para que cântaro se agora sou fonte? Eu vou agora anunciar a fonte que matou a minha sede. Eu preciso. E ela sai dizendo: eureka, eureka, achei Jesus. Gente, eu achei Jesus, gente. Aí as pessoas olharam: essa não é aquela mulher que vivia se marginalizando, se colocando à margem, aquela mulher dos 5 maridos, e agora ela está em adultério. Essa não é a mulher que ela ficava cabisbaixa, andando para lá e para cá. Ela está gritando: o que essa louca está dizendo? Eu achei o Messias que nós estávamos esperando. Ei, lembra que nós estamos esperando o Messias? Lembra que nós estamos aguardando um Salvador? Eu achei, ele está ali, ele está lá no poço de nosso pai Jacó. Vamos lá! E os discípulos vêm e oferecem para Jesus comida, e Jesus olha para aquela, irmãos. É como, claro que isso não aconteceu, mas só para você entender. É como se Jesus tivesse nojo daquela comida, porque havia uma comida melhor diante dos olhos dele. Olha, nós trouxemos a kosher para o Senhor, que é a comida pura para os judeus, e os samaritanos não comem juntos, e não sei o que. Nós trouxemos a kosher para o Senhor, e tal. Espera aí, espera meu filho. Erga os olhos. Olha, eu tenho uma comida diferente. Olha lá. E aquela multidão vinha.
angustiadas, carentes, dizendo: será que é Ele mesmo? Fome de achar o verdadeiro Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A humanidade está se levantando contra o cristianismo, mas isso não quer dizer que eles não têm fome de conhecer o Deus que nós conhecemos. Eles têm fome de conhecer esse Deus vivo, que fala, que batiza com o Espírito Santo, que aviva, que transforma, que nos dá novidade de vida. Eles não sabem o que estão fazendo. Os samaritanos não sabiam que eles estavam guerreando contra os judeus. Jesus falou assim: mas entenda, samaritana, a salvação vem dos judeus mesmos, os judeus que vocês odeiam, os judeus que vocês não querem saber. Vocês dizem que não é em Jerusalém, tudo mais isso, mas escute, a salvação vem dos judeus, a salvação vem desse povo que vocês odeiam, e nós temos que anunciar isso para o mundo. Ei mundo, vocês estão odiando o cristianismo, mas a salvação vem do cristianismo. Vocês estão levantando contra o cristianismo, mas o cristianismo tem o Deus vivo e verdadeiro, que ele foi lá para a cruz e morreu para nos salvar. Ei, vocês estão odiando aquilo que vos salva, aquilo que vos liberta. Ei, nós temos uma água para oferecer para vocês. Quem está entendendo? É hora de nos levantar. Olha, erga os vossos olhos. E aí então, em síntese, para encerrarmos, que comida nós temos para comer? Primeira comida, em síntese, dentro de tudo o que falamos, então, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. Ela é como o pão que é distribuído às multidões famintas. E ela tem um pedaço de pão que supre todos nós e nos deixa saciados. Se você está ligado com o Espírito Santo nesta manhã, você volta saciado para casa. Você volta saciado para casa. Olha o que diz Jeremias 15:16: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. A palavra me alimenta. Quando você acha uma palavra que é a verdadeira palavra, ei, coma, ei, se alimenta, ei, se fortaleça nesta palavra. Ezequiel 3, de 1 a 4, onde Jesus falou no contexto comigo. Olha o que diz: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhes as minhas palavras. O bom missionário primeiro tem que comer a palavra, primeiro tem que se alimentar da palavra, tem que se ungir da palavra, tem que se fortalecer na palavra, tem que conhecer a palavra. Não é conhecer primeiro a tradição da denominação que você faz parte, não é primeiro conhecer a tradição das guerras das religiões, e nem tampouco ler o livro Diálogo entre as religiões, mas é comer da palavra, é se alimentar desta palavra. E João fala mais claramente ainda em Apocalipse 10:10: e tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Esta palavra traz amargura e traz doçura. Aleluia. Quando você prega a palavra, as almas são salvas, é a doçura. Mas o preço de pregar a palavra tem amargura, tem perseguições, tem ódio, tem calúnia, tem tanta coisa que acontece. Mas vale a pena pela salvação do outro, vale a pena pela salvação da família do outro, vale a pena pelo missionário Jesus Cristo, que nos comissionou: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Para pregar tem que comer, para pregar tem que ser transformado e alimentado pela
palavra. Então, o que comida tenho para comer além da palavra? Dentro da palavra, fazer a vontade de Deus e a sua obra. Foi isso que Jesus disse, nós lemos o texto de 4:32 a seguir. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é que alimenta um servo de Deus? Cumprir a vontade de Deus e fazer a sua obra. É isso que te alimenta. É isso que tira a crise existencial. É isso que tira a depressão da vida do servo. É isso que tira o marasmo, a mesmice, a falta de ação, esse vazio, essa angústia. Só sai se você se levantar para fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Levanta! Vai naquele Instagram seu e tira aquelas fotos suas de exibicionismo, mostrando o corpo, mostrando que isso, que aquilo, e coloca uma palavra de salvação, coloca uma palavra de transformação, exalta Jesus. Vai para aquele Facebook e tira aquela frase mostrando de biquíni: eis o que Deus faz e não sei o que, irmão. Pelo amor de Deus, coloca uma frase de salvação. As almas estão sedentas. Apresentar o seu corpo no Face será se apresentar para a morte, mas apresente Jesus no Face, apresente Jesus no Instagram, e a vida, a força, a graça, o alimento vai vir do céu para a sua vida. Qual é a vontade de Deus pela palavra? A nossa santificação, a nossa união, a nossa unidade, a nossa perca de preconceito e amar de verdade. Deixar para que as lideranças executem as normas, os estatutos, as coisas que tem que ser feita, a palavra. Mas os irmãos em plena união, em festa, em alegria, fomos perdidos, mas agora estamos achados. Ela via sobre Candarai. Fique sobre os pés. Que comida nós temos para comer? A palavra. Fazer a vontade de Deus e a sua obra. A palavra de Deus é tanto a escrita quanto aquela que Deus falou e tem falado conosco em profecia. Obedecer. Mas o que mais me alimenta também, pastor? Então, dentro do que falamos, semear. É interessante que você joga a semente, mas você está jogando aquilo que vai colher daqui um pouco. E a Bíblia diz que quem semeia o espiritual, colhe o material. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer semear o material. Não semeia material, semeia o espiritual. Ou seja, o material não é semente. Semente é o espiritual. Entende ou não? Quer que Deus mude a sua vida? Espiritual. Espiritual. Semeia o espiritual. Mateus 13 diz que o semeador saiu a semear. E ele lançou as sementes à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, e outra em terreno fértil. Pelo que nós conhecemos da obra missionária e daquilo que é a palavra de Deus nos falando sobre almas, a gente não sabe quem é pedra, quem é espinho, quem é beira do caminho, o que é terra fértil. Muita gente entrou nessa igreja, dos 4 templos que já passamos, esse é o 4. Muitos ficaram pelas palavras e foram transformados. Outros saíram e disseram que era jugo de homens. Então nós não sabemos. Hoje o líder de missões é aquele que tinha entrado na igreja
sem sentido. Ele tinha perdido o sentido. Crise existencial. Chorava, a irmã Margarete ficava ali bem próxima, né? Irmã Margarete, nós conversamos no início. E aquele senhor que vem? Pois é, pastor, ele chora a mensagem toda. Mas aí ele não olhou para a palavra como se fosse de homens, mas a palavra de Deus. Hoje ele é o missionário da secretaria da igreja. Mas muitos vivem fugindo e dizendo: por que que ele é assim? Por que que essa igreja faz assim? Por que que não faz da outra forma? Irmão, pelo amor de Deus, se fosse o homem na igreja, nós não estaríamos como estamos. Deus está falando comigo e com você. É a forma de Deus agir conosco. A gente não sabe quem é terra fértil, quem é pedra, espinho. Mas uma coisa nós sabemos: o semeador tem que semear. Claro que aqui está falando de Jesus, mas agora estamos falando no contexto missionário. Você tem que estar semeando. E a gente semeia com testemunho, a gente semeia com silêncio, a gente semeia com comportamento diferenciado em cada situação, e a gente semeia com palavras. Somente use as palavras depois que você tiver sido transformado pelo Deus da palavra. Antes disso, fique em silêncio e lute para pregar com a sua vida. Entende? Por que nós devemos semear esta semente? Primeiro, porque Deus nos mandou que o fizéssemos. As falas finais de Jesus enquanto estava na terra é: recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, e já que eu abri para Samaria, até os confins da terra. Eu quero que vocês anunciem para aqueles que me odeiam que eu os amo mesmo assim. E aí Jesus, sendo assunto aos céus, ele começou a ser levantado, erguido para as nuvens. As últimas palavras finais, as últimas palavras: vão para Jerusalém, permaneçam lá, porque eu vou dar a vocês esse poder. O meu poder não é para vocês sapatear, fazer aviãozinho e dizer que tem. Não. O meu poder é para você ser testemunha de que eu sou o Salvador da humanidade. Talamaica Samanda. Dá vontade de abraçar todos os irmãos e beijar o rosto de todos, porque Jesus está dizendo: eu quero união. Eu quero unidade. Vocês não entendem que vocês são membros individuais, mas na verdade só são porque estão no corpo. Levante, volte a ser Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça. Nós temos a maior notícia, o maior Salvador, a melhor de todas as vidas, de graça. Por que compartilhar? Porque é uma forma de demonstrar nosso amor por Deus. Jesus disse: se verdadeiramente o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. Também porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, estão perdidos. Porque o nosso compartilhar é o método escolhido de Deus para que as pessoas saibam sobre Ele. Poderia ter dado ordem aos anjos para fazer isso, mas Ele deu a nós o privilégio.
Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não quer a perdição de ninguém. Sabe aquela pessoa que preconceituosamente a gente quer a condenação deles, como Jonas queria a condenação de Nínive? Jesus quer salvar. Porque Deus deseja que todos sejam alcançados. Porque um dia alguém também pregou esse evangelho para mim, pregou para você. Nós fomos enjoados, rechaçamos, rejeitamos. E alguém insistiu. Salva Jesus. Transforma. Obrigado, Sávio Lisboa. Me parava de moto bêbado e dizia: você não quer mudar? Deus quer te mudar. E eu bêbado de moto. Hoje eu sou um pastor. Zaca, sai dessa vida, Zaca. Jesus tem uma obra. Alguém me amou e eu estava preconceituosamente dizendo: por que esse crente? É hora de amar. Alguém me amou, alguém te amou, alguém orou por você. Aleluia. E se levantando, eu vou fazer uma pergunta. Será que vai faltar alguma coisa? Se primeiro nós semearmos, se primeiro atendermos. Sabe que não vai faltar nada. Pastor, mas eu queria ter isso, ter aquilo. Irmãos, quando se ocupa com Jesus, você só quer ter o que Ele te der. Eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas problema de quem não concorda. Quando você se enche de Deus, você quer ter o que Deus tem. Esses dias mesmo orando: Senhor, se eu quiser tirar tudo, que apesar que não é muita coisa, mas pelo céu, eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero Jesus. Quero fazer alguma coisa com a graça dele, mas tão somente na direção dele. É isso que é o sentimento para quando a gente se rende. A tua graça é que me basta. O que você quer, meu filho? Você quer um carro, uma casa? Tua graça me basta. Tua graça, Senhor. Jesus falava isso comigo quando eu era novo convertido. A minha graça te basta, servo. Eu falava: mas só isso? Para mim, graça era tipo assim: eu te abençoo, vai com Deus. E eu ficava intrigado com isso. A irmã Liduína era usada por Deus, e pai, para que as palavras, glória, aleluia. Missionária desse tamanho, do Pará. Aí terminava: e a minha graça, meu servo, é contigo. E eu: irmão, a graça é tudo que nós precisamos. Paulo diz: pela graça sou o que sou. Não eu, mas a graça de Deus sobre mim. Tudo é pela graça. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé dando graças. A Bíblia diz que no seu templo se dá glória, se dá graças. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo, dando graças por tudo, por todas as coisas. A graça nos basta. É a graça que nos faz permanecer no centro da vontade de Deus. Vamos orar. Você descobriu o que é que te alimenta? Então vamos nos alimentar. Vamos tornar uma igreja forte. A gente é forte assim. Jesus disse assim: eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Apocalipse 3:8. Aquela porta não é porta de vitória do emprego, não sei o que. Não, é porta de evangelismo. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. Se te mandar embora de uma igreja, eu uso você em outra igreja. Mas a porta está aberta do evangelismo. Ninguém pode fechar. Porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. E se alimentaste da minha palavra, e guardaste a minha palavra. Esse é o seu segredo. Você vai ter sempre a graça
mesmo com pouca força, será forte. Aleluia. Aprenda a investir em almas. Nesta manhã Deus quer levantar pregadores, cantores, intercessores, conselheiros. Deus quer levantar e acender lâmpadas para este tempo. Deus quer levantar e acender nossas vidas como astros que resplandecem no meio das gerações perversas e corrompidas. Nesta manhã Deus está interessado em você individualmente. Deus está olhando para você e dizendo: se levante, se levante. E eu começo já a alimentar você. Adabacachai. Senhor, eu preguei a palavra, eu ministrei aquilo que veio da parte do Senhor. Agora, meu Pai, olha para os nossos missionários nesta manhã. Olha para cada membro, para cada congregado, para cada pessoa que está pela internet conosco nesta hora. É hora de acender as nossas vidas na terra, os pontos de luzes. É hora de brilhar. Sempre haverá uma lâmpada em Israel, sempre haverá lâmpadas na igreja do Senhor. Acende esta mulher, acende este homem, acende esta jovem, acenda este jovem, acenda este adolescente. Esta adolescente seja acendida, estas crianças sejam acendidas, este ancião, esta anciã, a neve, a cobra, samandarai. Ei, badahata, o Senhor te batiza com o Espírito Santo, o Senhor te renova no Espírito Santo, e eu invoco a glória do Todo-Poderoso e clamo: derrama poder, derrama poder, derrama poder, o poder que o Senhor disse: e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do meu Espírito. Rabiadai, desça a virtude do teu Espírito, desça a virtude do teu Espírito. Meu Deus, rompe com a frieza, rompe com a barreira, rompe, meu Deus, com a insensibilidade. Abre os olhos desta pessoa, quebra as cadeias, tira a cegueira, tira a surdez. Receba poder, receba a virtude do Espírito Santo, receba alegria, receba força, receba a comida do céu nesta manhã. Alimenta da palavra, alimenta do Espírito. Levanta-te, Badara Samai. Não dê ouvidos à fúria, não dê ouvidos às palavras contrárias. Dê ouvidos à palavra de Deus, dê ouvidos à chamada do Espírito Santo. Dê ouvidos agora, mantaraia. Criança, Deus pode te encher. Adolescente, Deus pode te encher. Jovens, senhores, senhoras, Deus pode encher. Se abram, permaneça no cenáculo e receba poder. Oh, alabá. Oracá, sorebi, andarabaga, sorecandará. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? O meu louvor tem dono. Já não mais vivo eu adoro 24 horas, todo dia, toda hora. Sou de Deus, confesso que às vezes penso em não continuar.
Mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus. Eu não posso parar. Ah, se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Aleluia, aplauda o Senhor, dê glória ao nome do Senhor. Seja alimentado, seja em nome de Jesus levantado. Aleluia. A pessoa que eu queria lembrar o nome é David Wilkerson, que fazia essa obra na Times Square, que ia de terno e gravata, e ele ganhou Nick Cruz, e tem um livro Foge Nick, Punhal, Entre a Cruz e o Punhal e outros tantos. David Wilkerson, leia sobre ele, você vai ficar fascinado. Que homem usado por Deus, que coisa linda. Olha, Deus abençoe Janes Gaberlin, está conosco pela internet. Isabel Cerbeto, Deus te abençoe, minha filha. Dábia Fernanda, Macedo Mandora, Sofia, linda Sofia de Caldas conosco. Irmã pastora Franciele, missionária, dizendo: é verdade, Jesus, quando fazemos a vontade do Senhor, Ele cuida de tudo. Glória a Deus. Anderson Siqueira, Deus te abençoe. Dalvinha, está na hora, Dalvinha. Está na hora, Dalvinha. Você é uma missionária com uma missão diferenciada. Uma coisa que os missionários têm que saber, irmão, você não tem que fazer o que o pastor faz se você não é chamado para isso. Escute, preste atenção. Todos temos lugares para trabalhar para o Senhor e maneiras de agir para o Senhor. Nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, não, Deus distribuiu para nós. Quem faz a limpeza da igreja, quem faz o trabalho da cantina, quem faz o trabalho da intercessão, irmão, todo lugar onde estamos fazendo para Deus é importantíssimo. E você tem que discernir esses lugares. Às vezes você fica naquele lugar trabalhando até a volta do Senhor. E às vezes não, você passa por lugares sendo formado para estar em outro lugar. Apenas faça o que lhe é dado para fazer. Amém? Dalvinha, Jesus te chama. Selma Pereira Salgado, já falei. Carlene Ferreira, Nick Cruz, isso aí é o que ele ganhou. David Wilkerson ganhou, Nick Cruz, irmã Carlene ali de Portugal. Muito bem-vinda, minha filhinha. Deus te abençoe com a família, viu? Hilton Nascimento, Deus te abençoe, meu filho. Pedindo oração aqui, vamos clamar sim, viu? Deus abençoe. Suleni Borges, Deus abençoe. Poliana Leal, Pastor Jean, glória a Deus, mais um, aleluia. Já falamos aqui, viu, Jean? Wellington Vieira, Deus abençoe. Vanadir dos Santos, Deus abençoe, bem-vindo. Deus abençoe. Suleni Borges. Renata Vidal, Deus abençoe. Aleluia. Carlinda Abreu, Josiane, Deus abençoe vocês que estão pela internet. Carla Soares, Mansuleni dizendo palavra maravilhosa. Glória a Jesus, minha filha. Deus abençoe. Lúcio de Oliveira, bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Sempre toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus, sempre, sempre, sempre. Deus abençoe. Mancarla dizendo: estou sendo cheia aqui, glória a Deus. Marcelo Oliveira, pastor Marcelo, meu querido, um abraço. Pastora Daniele, irmão Marco Aurélio na Bahia, Deus abençoe vocês. Evangelista Isaías,
desde Minas Gerais, Ituiutaba, se eu não me engano, né? Ituiutaba, Deus abençoe. Meu filho com a sua esposa, Deus abençoe. Sim, irmã Carlene, alguém nos amou primeiro. Primeiro Jesus, depois os levantados. Nós devemos amar outros e ganhar outros. Irmã Carlene é uma evangelista, uma ganhadora de almas, lá em Portugal. Edson Lopes, meu amado, Deus te abençoe, viu? Um abraço. Está aí, Marani, está na sua vida. Mário Silva, da Irlanda. Irmão Mário, um abração, paz do Senhor. Estamos juntos. Ele está dando a paz do Senhor para a família Formosa. Um forte abraço a todos, irmãos. Quem recebe, dê glória a Deus. Está em Galway. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar orando pelas pessoas. Hoje é um dia diferente. Estamos passando aí 10 minutinhos. Vai ser uns 12, 14. Mas tem coisa que é assim. E nós temos que nos alegrar por gastar tempo com as coisas de Deus. Nós não podemos ser igrejas metódicas. Tem lugares que a gente vai, deu 9h30, Deus pode estar derramando fogo. Que pessoas levantam e vão embora, porque o culto tem que terminar 9h30. Só que eles vão para uma festa de casamento, igual nós fomos ontem, não tem hora. Eles vão para um bar e não tem hora. E alguém chama para ir embora e diz, não, vamos ficar mais um pouco. E muitos nas igrejas acostumam com o horário e levanta, ainda faz assim e vai embora. Nós temos que aprender a ter prazer de estar na casa do Senhor. Por isso que nós nunca tivemos essa regrazinha que acaba matando as pessoas. Ei, entenda, você vai para muitos lugares e muitas vezes não tem pressa de sair. A Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença do Senhor, da casa do Senhor. Não apresse os teus pés. Ingrid, de 13 anos, Renan, que está recuperando cada vez mais, graças a Deus. O filho da irmã Juliana Guilherme, que nós estamos orando, que é uma má formação, mas o Rubinho diz que é na tíbia. Mas Jesus sabe onde é direitinho. Vamos continuar orando pelo Guilherme, em nome de Jesus. Ivoneide, mãe da Milena, câncer. Beatriz, um mês internado, os pais já venderam tudo para pagar o tratamento e os médicos não descobrem o que ela tem. Meu Deus do céu. Tínhamos que conhecer, né, irmãos? Para a gente pegar essa luta, assim, conhecer mais de perto, entender um pouco mais, depois vocês nos passam, para a gente orar juntos e pegar a luta com a família. Jesus é o Jesus da mulher do fluxo de sangue, que vendeu tudo, mas quando tocou em Jesus, de graça recebeu o seu milagre. Herbert, libertação, salvação, porta de emprego e família. Próximo. Maria Isabel, causa na justiça, saúde e família. Hudson, deve ser. Ademir, Abadio, Neusmar, libertação, salvação. Os irmãos que temos orado. Amém? Vamos orar? Os missionários oram? Os missionários clamam? Manjanes, a primeira coisa que nós fizemos em oração aqui, foi orar pelo nosso irmão Gilberto, de maneira bem reservada, especial, na abertura desse culto. Nós oramos e vamos continuar orando. Vamos orar agora de novo, que sempre está o nome do irmão Gilberto em todos os cultos, e nós vamos crer naquilo que Deus tem poder para fazer. Amém, meus irmãos? O irmão Gilberto precisa de uma ação que só Jesus pode fazer, e nós sabemos que Deus, quando quer fazer, Ele faz. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos quem Tu és, no sentido da grandeza, do poder, do Deus dos impossíveis que Tu és. Toca na vida, de novo pedimos, do irmão Gilberto. Deus, derrama sobre ele uma ação dos céus. Tome uma decisão de milagre, salvação, cura, força, graça. Toca com Teu óleo. Faça as maravilhas que as Tuas mãos têm para fazer. Na vida do irmão Gilberto. Também na vida da irmã Carla Soares. Continue, mãe. Toque agora. Divina Ivonete, Aguinaldo Soares, Isaltino. Naná Maria de Freitas. Toca na vida da irmã Nildete, ó Deus de milagres. Maria Inês. Faça a obra do céu, Jair e Creuza, Salvo Rodrigo.
Traga o milagre da ação do Senhor sobre estes. Traga, meu Deus, sobre todos que mencionamos os nomes, sobre o Guilherme, o grande milagre agir do Senhor. Desperta o Cristiano e a Juliana. Meu Deus, abençoe, meu Pai. Faça a obra na vida do Renan, na vida da Marla, na vida da Ingrid, meu Pai. Faz o milagre na vida da Renata, a prova do dia 9. Opera as obras, Pai. Pai Santo, opera o milagre na vida da Daiane. Abençoe sua família, guarda eles. Abençoe o irmão Benedito Ione. Faz a obra, meu Pai. A igreja levanta a mão, e nós cremos no Deus de milagres. Visita a Beatriz, que os pais gastaram tudo. Dá um basta nisso, salva a família se ainda não são salvos. Abre os olhos dos médicos, abre os olhos da família. Cura, faça a grande obra. Nós oramos, nós queremos, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Dá vitória, abençoa Vanadir dos Santos, Hélio Serafim, abençoa com bênção do céu. Entrega, meu Deus, a vitória. Abençoa o Mário, sua família, Marisol, sua família. Abençoe nossos missionários, suas famílias. Abençoe mais uma vez, clamamos. Cuida do teu povo, Mamassa em Pinhal Novo e sua família. Pastor Guilherme Burjac, sua família na Espanha. Pastor, irmão, o evangelista Antônio Marcos Antônio de Medeiros, sua esposa, irmã Adriana, sua filha Ana Carolina em Ponte Vedra. Também irmão Bernardo, sua família. Meu Deus, estende as mãos. Meu Deus, socorre os missionários na terra. Levanta a igreja, tendo Jesus Cristo como referencial, para ganharmos almas, para fazermos as obras, em nome de Jesus. Quem concorda, aplauda o Senhor e diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos. A Beatriz, sim, me pediram pelo WhatsApp, eu esqueci quem foi que mandou o pedido. Foi tu? Aleluia. A família é salva. São da igreja. Diga para eles fazerem uma aliança bem forte com o Senhor, e vamos orar para que o milagre aconteça, né? Em nome de Jesus. Hoje tem bolo de mandioca e cafezinho. Manuel vestido, que nós somos crentes. E cafezinho, tá bom? Valeu a pena? Curva a sua cabeça. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, toda a igreja, até a eternidade, na nova Jerusalém de Deus, onde os salvos habitarão para sempre. Os que amam e querem levar também almas para este lugar, vão dizer? Amém. Deus abençoe, tome assento. Deus abençoe, internauta. Nunca se esqueça, em nome de Jesus, da sua chamada. Crise existencial, ansiedade, depressão, está pegando muita gente. Solidão, angústia e tanta coisa, porque falta fazer. Falta se levantar e se ocupar com Deus, e Deus se ocupa conosco. Levante-se, isso vai te alimentar e te fazer forte. Deus abençoe a todos.